Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós iremos estudar a lição de número 2, que tem como título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Bem, a palavra-chave que define a nossa, a nossa lição é modelo. Mas o que significa modelo? Modelo significa padrão ou amostra usado como base para construir algo idêntico. Então, modelo nada mais é do que uma base, uma referência, um exemplo a ser seguido. Então, podemos dizer que a Igreja de Jerusalém é uma referência a ser seguida, é uma referência para as demais igrejas ou para as igrejas atuais. Textual. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos 2 e 42. Aqui eu fiz questão de destacar 4 elementos ou 4 termos imprescindíveis para a igreja. Primeiro, doutrina. Então, a doutrina, o ensino da palavra, ele é essencial para o crescimento espiritual e solidificar as bases, os alicerces da igreja. Então, o bom relacionamento entre os irmãos também é importante. Terceiro elemento, partir do pão. Então, a ceia, a santa ceia também. E quarto elemento, oração ou orações. Verdade prática. A Igreja de Jerusalém, como igreja mãe, tornou-se exemplo para os demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos 2, do versículo 37 ao 47. Introdução. A Igreja de Jerusalém já nasce forte, sendo de origem divina, cheia do Espírito Santo e supervisionada pelos apóstolos. Essa igreja é bem alicerçada. Então, irmãos, por que essa igreja ela é bem consolidada, bem alicerçada e já nasce forte? Porque ela é fruto de uma obra divina, fruto de um projeto divino. Então, se nós, enquanto igreja, seguirmos o exemplo da igreja de Jerusalém, não tem como dar errado. Não tem como essa igreja não ser bem-sucedida. Não tem como essa igreja não crescer. Porque precisamos entender que os projetos divinos, eles são infalíveis, inerrantes. Não tem como dar errado. Assim, a igreja cristã primitiva exibe marcas que se tornaram um padrão para todas as igrejas em todas as épocas e lugares. Primeiro ponto, ou primeiro tópico, uma igreja com sólidos alicerces. Primeiro ponto nos diz assim, uma igreja com fundamento doutrinário. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Então, irmãos, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada, por quê? Porque ela seguia os ensinos, seguiam as práticas dos apóstolos. Era supervisionada pelos apóstolos. Mas é preciso entender que os apóstolos, eles foram ensinados por quem? Por Jesus, o melhor dos melhores, o mestre dos mestres. E eles refletiam e reproduziam os ensinos ou os ensinamentos de Jesus. E por isso que a igreja de Jerusalém, ela é uma igreja com fundamento doutrinário forte. Uma igreja só pode ser considerada genuinamente cristã quando ela consegue ensinar e doutrinar seus membros de forma que eles passem a refletir o caráter de Cristo. E falando sobre refletir o caráter de Cristo, eu me lembrei de um livro que eu estou lendo, que diz em seus passos o que faria Jesus. Esse livro, ele conta a história de personagens que decidiram tomar decisões, fazerem tomadas de decisões pautadas em cima do seguinte questionamento: o que faria Jesus? Então, por exemplo, se eu receber uma proposta indevida, antes de tomar essa decisão, eu devo me perguntar:
o que faria Jesus? Jesus aceitaria ou recusaria? Obviamente, como é uma proposta indecente, Jesus recusaria. E se Jesus recusaria, eu também vou recusar. E quando eu passo a agir dessa forma, eu passo a seguir os passos de Cristo. Eu passo a ser um cristão, porque ser cristão é seguir os passos de Cristo. Então, quando eu passo a seguir os passos de Cristo, eu passo a refletir o seu caráter. Glória a Deus. Ponto 2. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. O discípulo é alguém que consegue reproduzir, isto é, levar adiante o que aprendeu de seu mestre. A palavra doutrina traduz o termo grego didaché, que significa ensinar e instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. Vale lembrar aqui que a palavra didaché, traduzida aqui como doutrina, ocorre 30 vezes no Antigo Testamento grego e o verbo didasko, traduzido como ensinar, aparece 97 vezes. Então nós vemos, isso aqui demonstra a grande relevância, a importância de doutrinar, de ensinar. Então, o ensino, ele fazia parte do ministério de Jesus. Então, o ensinar, o doutrinar, ele é de grande relevância. E vemos que a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja bem doutrinada, uma igreja bem discipulada. A tragédia da igreja acontece quando ela não consegue ser discipulada, nem tampouco discipular. Bem, irmãos, se a igreja ela não é bem discipulada, ela não é bem instruída, obviamente ela não consegue discipular. Porque não tem como ela discipular se ela não é discipulada. Não tem como ensinar se ela não é ensinada. Como que ela vai ensinar se ela não sabe o que ensinar? Como que eu vou transformar se eu não sou transformado? Então, aqui é um ponto interessante e que nós precisamos dar destaque. Ou seja, precisamos entender que o discipulado ele é uma prioridade da igreja. Por quê? Uma igreja que não é bem instruída, que não é bem discipulada, que não é bem ensinada, ela é uma igreja fraca. Ela é uma igreja frágil. Ela é uma igreja superficial e vulnerável às heresias. Então, por isso que precisamos focar, priorizar a questão do discipulado, a questão do ensinamento. Outro ponto que podemos destacar em cima disso é que a igreja que ela não discipula, não ensina, ela é uma igreja que entrou em colapso de missão. Ou seja, a missão da igreja é o quê? É gerar discípulos, é fazer discípulos. E se ela não está discipulando, ela parou de multiplicar, parou de cumprir com a missão. Então, por isso que é algo muito importante, de extrema relevância, a questão do discipulado. Uma igreja relacional e piedosa. A igreja de Jerusalém perseverava na comunhão. Assim, perseverar na comunhão tem o sentido de se dedicar à construção de bons relacionamentos. Então, o bom relacionamento, a boa convivência entre os irmãos é de extrema relevância, é muito importante. Sem o cultivo de relações interpessoais fortes, a igreja cai em um mero ativismo. Há muita atividade, mas sem o calor humano que caracteriza a verdadeira vida cristã. A mesma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão era a mesma igreja que vivia em oração.
a igreja de Jerusalém orava. Irmãos, a igreja de Jerusalém, ela era uma igreja que orava. Ou seja, a igreja de Jerusalém começou de joelhos. Se nós observarmos, vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Atos 2. Aqui, ó, estavam todos reunidos em um só lugar. Isso daqui fala de comunhão, né? Eles estavam reunidos, eu esqueci de mencionar, e aproveitando o ensejo aqui, eles estavam reunidos em um só lugar. Então, além de estarem reunidos no ponto de vista geográfico, eles estavam reunidos também com o mesmo propósito, com a mesma fé, com os mesmos corações, né? Com o mesmo coração. Isso aqui fala também de comunhão, de união. Mas voltando o que nós estávamos falando sobre a questão da oração. Atos, capítulo 1, versículo 17. Ou melhor, versículo 14. Diz assim: todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, todos eles se dedicavam unânimes à oração. Então, precisamos entender que a oração ela é um elemento essencial, um elemento importantíssimo para a igreja. Só para os irmãos terem ideia, o verbo grego traduzido como oração aparece 86 vezes no Novo Testamento e 82 vezes no Antigo Testamento. Então, irmãos, nós vemos que a oração ela é indispensável. Precisamos entender que quando oramos, o céu se abre. Quando oramos, o Espírito Santo desce. E quando oramos, nós escutamos Deus falar. Então, a igreja primitiva ela aprendeu desde cedo a linguagem da oração. Então, nós também, enquanto igreja, precisamos aprender a linguagem da oração. Sabemos que a oração ela quebra as cadeias, quebra correntes. A oração transforma o impossível em possível. A oração move o coração de Deus. Então, precisamos aprender também, assim como a igreja primitiva, e seguir o exemplo dela, que desde cedo ela aprendeu a linguagem da oração. Os apóstolos estabeleceram como prática dedicar-se à oração. Então, os apóstolos eles se dedicavam à oração. A gente vê aqui, ó, que Pedro e João foram ao templo na hora nona de oração. Então, eles tinham um momento de oração. Então, separavam um momento ali do seu tempo, do seu dia, para orar. Tinha um momento certo de oração. Jesus também se dedicava à oração. Jesus tinha um momento a sós em oração. Jesus, ele orava com persistência, orava com consistência e orava com perseverança. Amém. E ensinou também, né, os discípulos a orar. Ponto segundo subtópico, uma igreja observadora dos símbolos cristãos. O batismo. O batismo era um dos primeiros passos da fé cristã, um rito de entrada para a nova vida em Cristo. Então, o batismo ele significa morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Ou seja, é a morte, o sepultamento de um velho homem e a ressurreição de um novo homem.
Assim, o batismo era um testemunho público de que a pessoa havia se convertido. Então, segundo símbolo cristão, a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é outra ordenança dada por Jesus e que foi observada pela Igreja de Jerusalém. E perseverava no partir do pão. A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor entre os primeiros cristãos. Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, disse que, quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração de sua fé, ao próprio centro do evangelho, ao objeto supremo do amor de Deus. Então, irmãos, a ceia, ela nos leva à cruz e a cruz nos leva ao sacrifício de Cristo, pelo qual foi possível a salvação, que é o elemento central da fé cristã. Terceiro subtópico, uma igreja modelo. Primeiro ponto, uma igreja reverente e cheia de dons. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Que é importante dizer que temor não é o que muitos pensam por aí, né? Porque quando se fala desse termo temor, muitas pessoas acham que é um medo, um pavor. Mas o temor aqui não é no sentido de medo, de pavor, de terror. Não. O temor é no sentido de reverência, é um profundo respeito, uma profunda consideração pelo sagrado. E precisamos entender e aprender com a primeira igreja, que não podemos perder o respeito pelo sagrado. Segundo ponto, uma igreja acolhedora. Dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento aparece como uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Então, irmãos, o que era acolher? Acolher é incluir, é cuidar, é ouvir, é abraçar, é caminhar juntos. Então, a igreja de Jerusalém, ela é um modelo de igreja acolhedora. Então, nós precisamos, enquanto igreja, sermos acolhedores, acolher aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, aquelas pessoas que estão na escória da sociedade. E fazendo isso, nós estamos também cumprindo e seguindo os passos de Cristo, porque Jesus nunca excluiu, Jesus nunca rejeitou. Pelo contrário, Jesus sempre acolheu. Então, nós precisamos também sermos acolhedores, porque isso expressa o amor, é a expressão do amor de Deus. Então, ser uma igreja acolhedora é a expressão do amor de Deus. Terceiro ponto, uma igreja adoradora. A igreja de Jerusalém era também uma igreja adoradora, louvando a Deus. Atos 2:47. Louvando. Louvando traduz o verbo grego aineu,
é o mesmo termo usado para se referir aos anjos e pastores que louvavam a Deus por ocasião do nascimento de Jesus. Louvar é muito mais que simplesmente cantar. É uma expressão de rendição e total entrega. Então, irmãos, precisamos entender que louvar é muito mais que cantar. Louvar é entregar-se diante de Deus, é reconhecer a soberania de Deus e é também celebrar seus feitos com o coração rendido. Conclusão: de fato, ela é a Igreja Mãe. Isso, contudo, não significa dizer que a Igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Pelo contrário, veremos em outras lições que havia alguns problemas bem desafiadores. Nada, contudo, que tire o seu brilho e nos impeça de nos espelharmos nela. Então, irmãos, esse foi o ensino de hoje. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando.